Pega comigo o livro santo e abre, por favor, a palavra no Salmo 150. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Salmo 150. À medida que você for encontrando, vai dando aquele glória a Deus. Salmo 150. Louvado é o teu nome, Senhor. Maravilhoso é o Senhor. A partir do verso 1. Salmo 150, a partir do verso 1. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com adufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos antissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Esse Salmos é maravilhoso. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Salmos, ele é dividido em cinco livros. Quantos livros eu disse? Sim. Em 5 livros. E no final de cada divisão há uma doxologia. O que é isso? Há um apelo do salmista ao povo, há uma ordem do salmista ao povo. E quando a gente vai lendo os livros de Salmos, tinha que terminar neste, porque o final tem que ser isso: louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Eu vou ler mais uma vez o verso 2 e eu gostaria que você declarasse após mim bem alto e bem forte. Vamos lá? Louvai-o, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Eu creio que Deus tem uma obra poderosa neste lugar. Eu creio que Deus tem uma obra excelente na sua vida. Eu creio que Deus tem no seu lar. E se você pode, coloque a palavra aberta sobre o teu assento e com palmas louve ao Senhor, engrandeça a de honra, só que é digno de glória, só que é digno de ser. Receba agora o louvor e a adoração da tua igreja. Nosso meio, tudo aquilo que não provém de ti, remove todo cansaço, todo espírito de confusão, tudo aquilo que quer atrapalhar o bom andamento do teu louvor e da tua palavra. E envia a tua palavra com sabedoria, com unção, com autoridade, com revelação, e que a tua palavra, meu Deus e Pai, ela percorra toda a terra e prospere no propósito para o qual é mandada. Que assim seja feito, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Diga amém, Jesus. Diga amém, Senhor. Pode tomar o teu lugar, pode tomar o teu assento. Como eu disse, o Salmo 150 é uma doxologia, uma convocação geral, onde o salmista, talvez até de uma forma proposital, ele vai nos dar 4 respostas aqui. A primeira resposta é: onde eu devo louvar ao Senhor?
Por que o Senhor deve ser louvado? É a segunda resposta que ele dá. A terceira é como eu deveria louvar ao Senhor. E a quarta resposta que ele dá nos Salmos 150 é: quem deveria louvar ao Senhor? Tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. E entendemos, quando lemos a palavra, que o louvor é uma arma poderosa contra as forças do inimigo. Eu já disse isso, às vezes eu bato bastante nessa tecla. O louvor não irá as pessoas chegarem na igreja. O louvor é ir à presença de Deus. É por isso que às vezes, mesmo dentro da sua casa, você abre a sua boca, você rasga o seu coração, você começa a louvar dentro do seu lar, às vezes até lavando uma louça, às vezes até cuidando da casa, às vezes até dirigindo o automóvel, e de repente a glória, a presença de Deus invade aquele ambiente e transforma a atmosfera. Nos Salmos 22 está escrito: Deus habita entre os louvores. E Davi, ele sabe muito bem disso. Davi, ele tem essa convicção. Por isso, quando ele ia lutar contra um leão, contra um urso, quando ele ia para a guerra contra um gigante, quando ele ia para a batalha contra os filisteus, ele pegava funda, ele pegava as pedras, ele pegava, depois mais tarde ele vai aprender a usar as armas de guerra, a espada, o escudo, a armadura. Quando ele vai para uma guerra, são essas as artimanhas, as armas que ele vai utilizar. Mas quando ele vai lutar no sentido espiritual, a arma que ele usa é esta arma poderosa chamada louvor, chamada adoração. E é interessante a gente falar sobre isso, porque Saul, ele, por muitas vezes, o rei Saul, ele ficava atormentado por espíritos, ele ficava atormentado, legiões vinham sobre a sua mente, traziam confusão, ele ficava em um estado de angústia. E certa vez se perguntaram: como é que a gente pode trazer alívio para o rei Saul? E alguém vai dizer: olha, procurem alguém que toque harpa, que toquem bem. Eles fazem ali uma procura, levantam quem poderia tocar, quem poderia ministrar louvor dentro do palácio, até que chega alguém para dizer: olha, nós vimos um jovem que é temente a Deus, um jovem que é belo, um jovem que é de família, e o mais importante, Deus é com ele. Quando você tem uma vida de louvor, Deus é contigo. Eu estou dizendo não apenas quando você vem na igreja e canta 30, 40 minutos. Eu estou dizendo quando você tem uma vida de louvor, Deus é contigo. De tal maneira que Davi, ele pegava a sua harpa e começava a dedilhar, e começava a ministrar louvores, e o espírito que estava na vida de Saul, trazendo perturbação, angústia, tormento, batia em retirada. Quem sabe dentro da tua casa existem familiares que estão atormentados com espíritos de vício, com espírito de prostituição, com espíritos de feitiçaria, querendo levar a sua casa e os seus familiares para o caminho do mal, para o caminho do erro. Mas você é um servo de Deus, você é uma serva do Senhor. Então use esta arma poderosa, porque através do louvor que sai da tua boca, pode ser não, assim acontecerá, a sua família também será livre de toda a opressão do inimigo. Se você tem uma vida de louvor, por um caminho o inimigo poderá se levantar contra ti, mas por 7 caminhos, por causa da tua adoração sincera, por causa do teu coração verdadeiro, todo o mal vai ter que bater em retirada. E quem crê nesta palavra, diga glórias a Deus. Aleluia. Eu posso visualizar aqui, eu posso imaginar isso. O Saul atormentado, sabe? Ele olha para o Davi, e às vezes o nosso louvor,
ele incomoda, é ou não é? Ele incomoda os nossos vizinhos, ele incomoda pessoas que moram dentro da nossa própria casa. Às vezes o nosso louvor incomoda. Na velha vida, a gente ouvia, alguns aqui que não nasceram no berço cristão, ouvíamos músicas seculares, músicas que faziam apologia a vícios, música que fazia apologia à prostituição, e ouvíamos isso dentro da nossa casa, e ninguém falava nada, nenhum vizinho reclamava. E eu não falo de você não, eu falo de mim, eu ouvia umas músicas bem doidas. É lógico que eu não vou cantar aqui, mas só um pedacinho, eu não vou cantar, mas só uma frase para você entender o que eu ouvia 5, 6 horas da manhã. Só para loucos, caretas não. Só para loucos. Uma música que fazia apologia a chá de cogumelo, que fazia apologia a maconha. Meu pai e minha mãe saíam para trabalhar 4, 5 horas da manhã, e a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi o meu primeiro pagamento, com 14 anos de idade, foi comprar um som potente. Meu pai e minha mãe saíam para trabalhar, eu ligava aquele som 5 horas da manhã, bolava um cigarro de maconha, ficava na janela do meu quarto e fumava o meu cigarrinho antes de sair para o trabalho. Convertido, eu pegava o mesmo som, nova criatura agora, eu pegava o mesmo som, 10 horas da manhã, não era nem 5 da manhã, 10 horas da manhã, e colocava louvores. Glória a Deus. Sempre passava alguém para reclamar. Vizinhos foram lá na minha casa para reclamar com a minha mãe, para falar que eu ficava ouvindo música muito alta. Engraçado, quando eu ouvia as músicas que faziam apologia ao vício, ninguém foi lá reclamar. E sabe por que isso acontece? Porque o louvor não é só uma musicalidade, o louvor não são só notas, o louvor é uma adoração que sobe e atrai a glória de Deus, atrai a presença de Deus, e quem é das trevas não gosta da luz. Quem sabe você, como eu no passado, também ouvia algumas músicas que faziam apologia a coisas erradas, à violência. Hoje não tenha vergonha de louvar, de glorificar e de engrandecer aquele que te chamou das trevas, aquele que te libertou do pecado, aquele que transformou a sua vida, pois hoje você pode bater no peito e dizer: nova criatura eu sou, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo e Cristo Jesus habita em mim. Então não tenha vergonha de louvar ao Deus que te chamou. Oh, glória! Declare comigo: o inimigo não resiste ao verdadeiro louvor. Abre comigo, por favor, a palavra no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Versículo de número 2. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Versículo de número 2. Só quem achou dá um glória. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá
temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. A primeira coisa que eu vejo aqui nesse versículo que nós acabamos de ler é que normalmente a palavra de Deus ela faz questão de dar números, se não forem precisos, mas números bem próximos da realidade toda vez que se fala acerca de um exército. Toda vez que nós vemos um exército inimigo se levantando contra Israel, as Sagradas Escrituras fazem questão, a palavra de Deus faz questão de dizer que o exército inimigo tinha 10 mil soldados, 30 mil soldados, 100 mil homens, 1 milhão de cavaleiros. Só que dessa vez o texto não vai dar um número preciso, simplesmente vai dizer que o inimigo se levanta e que é uma multidão. Não dá um número, não diz se são 100 mil, se é meio milhão, se é 1 milhão. O que me faz pensar e acreditar que é um exército incalculável, é um número incalculável, é um exército tão grande que vem contra o povo de Deus, que o rei morre de medo e treme. O povo de Israel está apavorado, mas o rei acreditava no poder da oração, e ainda que ele não visse solução para vencer aquele inimigo que se levantava, aquela multidão de problemas que vinha ao seu encontro, ele faz uma convocação geral, convoca todo o povo, inclusive as crianças, para orarem e jejuarem. Eu não sei você, mas eu ainda acredito no poder da oração, eu ainda acredito no poder do jejum, eu ainda acredito que quando a gente se reúne para orar, para buscar de verdade, Deus abre as janelas dos céus e traz resposta. E eu creio que quem sabe nesta manhã Deus já começou a entregar uma resposta que você precisava ao teu coração. E a resposta talvez seja essa: para de murmurar, para de reclamar e louve e adore ao Senhor, mesmo que os inimigos estejam se levantando. Pastor, mas não é fácil. Não é fácil a gente louvar a Deus sabendo que tem um problema que nunca ninguém passou antes e nunca ninguém conseguiu vencer. Não é fácil a gente enfrentar uma luta como essa sentindo medo. Você já sentiu medo alguma vez na vida? Quem já sentiu medo aí? Eu também. Mas tenha coragem. Tenha coragem. E mesmo diante do medo, lembre-se que Deus é maior que os teus inimigos. Lembre-se que Deus é maior que os problemas que você está enfrentando. Lembre-se que a resposta certa, ela sempre vem do Senhor. E Deus vai levantar um profeta agora, um homem chamado Jaziel, cheio do Espírito Santo, aparece e fala para o rei: rei, fica tranquilo, não precisa ter medo, não precisa ficar apavorado, porque nesta peleja não pelejar, o Senhor pelejará por vós. O rei não entendeu nada, mas ele chama o exército e diz: creia em Deus e estareis seguros, creia nos seus profetas e prosperareis. Ele não sabe ainda o que vai acontecer, mas ele já está pregando isso para o exército. No outro dia eu imagino o exército todo preparado já com as armas, com o escudo, com a lança, armados, com as suas armaduras, equipados, com sangue nos olhos, como a gente diz lá fora, preparados para a batalha, preparados para a guerra, e de repente vem a estratégia de Deus. E a estratégia de Deus é diferente de todas aquelas que eles já haviam treinado antes, porque a estratégia de Deus é: exército com armas, com escudos, com lanças, deem um passo para trás. Levitas, adoradores,
ministros de louvor, deem um passo para frente. Eu não sei se você está entendendo isso. O exército armado vai para trás e os adoradores entram na frente do exército e saem marchando, cantando um hino que é mais ou menos assim: o Senhor é bom e a sua misericórdia não tem fim. O Senhor é bom e a sua misericórdia não tem fim. O Senhor é bom e a sua misericórdia não tem fim. Enquanto eles estão marchando, declarando que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, o exército adversário, o exército inimigo ficou igual barata tonta, e o Senhor entregou mais uma vez a vitória para o seu povo. Será que tem alguém aqui que pode levantar a mão direita ao céu e pode dizer: o Senhor é bom e a sua misericórdia não tem fim? O Senhor é bom e a sua misericórdia não tem fim. O Senhor é bom e a sua misericórdia. Oh, glória! Os inimigos que se levantavam contra a sua vida já caíram por terra em nome de Jesus. Talvez você me diga: pastor, os problemas são gigantescos, a luta é violenta e eu não sei como resolver, eu não sei como sair. Para de murmurar e adore. Para de reclamar e louve. Eu sei que estamos enfrentando dias difíceis, mas nada pode parar um verdadeiro adorador. Aliás, deixa eu te falar isso, pode até machucar, mas eu tenho que falar a verdade. Tragédia não cala a voz de um verdadeiro adorador. Você pode ficar triste, mas se você é um verdadeiro adorador, nenhuma tragédia vai te parar. Glória a Deus. Nenhuma tragédia vai te parar. Davi, durante 7 dias, quantos dias eu disse? 7. Ele ficou com o rosto no pó, não comeu, não tomou banho, ficou apenas orando, clamando ao Senhor. O seu filho estava doente, e ele suplicava a misericórdia de Deus, pedindo o favor de Deus, pedindo para que Deus curasse o seu filho. Os médicos da época disseram: Davi, não tem jeito. E quer saber de uma coisa? O próprio Deus disse: Davi, fui eu que pus essa doença. Eu não vou curar o teu filho. Ele vai morrer. No 7º dia, Davi vê uma movimentação diferente. Ele entende que a criança é morta. E quando ele compreende isso, ele se levanta do pó da terra, entra na sua casa, se lava, toma um banho, lava o seu rosto, unge a sua cabeça, come um pão e vai até a casa do Senhor para louvar e engrandecer ao nome do Deus Altíssimo. Vão dizer para Davi: Davi, eu não consigo te entender. Seu filho estava doente e nós achávamos que você ia morrer também. Você não comia, não conversava, não se alegrava. Agora que o seu filho está morto, nós achávamos que com a notícia você ia ficar revoltado, que com a notícia você não ia querer mais saber de nada. Nós achávamos que quando você visse que o seu filho está morto, você iria até abandonar o Deus que você serve. Você iria ficar de luto, iria se trancar no seu quarto, não iria falar com ninguém. Mas você nos surpreendeu, Davi.
Você foi comer, você foi tomar um banho, você foi buscar unção, você foi na casa de Deus e louvou ao Senhor. Davi, a gente não consegue entender, e a verdade é que ninguém consegue entender o que se passa no coração, o que se passa na mente de um verdadeiro adorador. Porque um verdadeiro adorador pode até ser mandado embora do serviço, pode até ter redução do seu salário, ele se entristece, mas ele continua louvando e engrandecendo a Deus. Ele pode até ter uma notícia triste, ser desenganado pela medicina, descobrir que o seu filho ou a sua filha tem uma doença que para a medicina não tem cura, mas um verdadeiro adorador, mesmo diante do vale da sombra e da morte, mesmo diante de um vale de ossos secos, mesmo diante de notícias ruins, mesmo diante de tragédias, ele continua buscando a presença de Deus, ele continua engrandecendo ao nome do Senhor, ele continua louvando, adorando ao nome do único que é digno de receber honra, glória e louvor, porque ele sabe que se a porta se abre, Deus é louvado, se a porta se fecha, Deus é louvado, se tem vida, Deus é louvado, se é o último suspiro, Deus continua sendo Deus. Deus não precisa explicar o que ele faz para ninguém. Deus não precisa explicar. E desculpa, Deus não vai explicar porque você passa por tantas dificuldades. Deus não vai explicar. Deus não vai te dar explicações porque algumas coisas ruins aconteceram na sua vida. Deus não vai explicar isso. Ele vai explicar se ele quiser, mas ele não precisa dar satisfação de nada para ninguém. Então você tem uma opção: ou você sai daqui como um murmurador, ou você sai daqui como um verdadeiro adorador. Você tem uma opção. No livro de Abacuque, Abacuque começa o seu livro dizendo o peso da visão que eu vi. E ele começa a colocar Deus na parede. Se você ler com calma, prestando atenção, Abacuque vai dizer para Deus: até quando, Senhor? Até quando isso vai acontecer? Até quando o teu povo te serve e perece, e os ímpios não acontecem nada com eles? Até quando, Senhor, que o Senhor continua dando misericórdia para os ímpios? Por que o Senhor não destrói os ímpios logo? Ele vai questionando a Deus, querendo que Deus explicasse alguma coisa. Até que no capítulo 2, ele entra no oráculo, ele vai para o lugar da oração. E quando você para de murmurar e dobra os teus joelhos para orar, Deus abre a tua visão espiritual. Não é que ele vai te explicar, não é isso, mas ele vai te mostrar algumas coisas maravilhosas, a ponto do Senhor dizer para Abacuque: Abacuque, pega uma tábua bem grande, escreve essa visão com letras bem grandes, porque quando os viajantes estiverem passando pelo caminho, os viajantes precisarão ver, nas gerações futuras, precisarão ler o que está escrito nessas pedras. Eu quero que eles vejam, eu quero que eles entendam, eu quero que eles ouçam a visão que eu estou te dando hoje. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Deus vai abrir a sua visão espiritual. Deus vai te dar discernimento. Um discernimento tão lindo, tão belo, tão maravilhoso, que você termina dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento nos campos, ainda que o fruto da videira pereça, ainda que os animais morram, ainda que os rios se sequem, ainda que não haja chuva, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação.
Eu não adoro a Deus, eu não louvo a Deus por causa de uma bênção. Eu não louvo a Deus por causa de uma vitória. Eu não louvo a Deus porque eu quero receber algo em troca. Eu não louvo a Deus porque tudo está bem ou porque os dias são difíceis. Eu louvo a Deus porque eu comecei a entender que Deus é Deus. É por isso que eu tenho prazer de louvar o nome dele. É por isso que eu tenho prazer de, mesmo com problemas, levantar a minha mão e engrandecer ao nome do Senhor. Porque eu olho para um Cristo, para um Salvador, eu olho para Jesus, que ao terminar a última ceia, ele sabia que com um beijo ele seria traído, ele sabia que seria negado, ele sabia que o seu corpo seria torturado, ele sabia que todo o seu sangue seria vertido, ele sabia de todo o sofrimento que iria padecer, mas mesmo assim, diz a palavra em Mateus capítulo 26, que ele termina a ceia, e tendo cantado um hino, ele sobe ao Monte das Oliveiras. Antes do processo da crucificação, sabendo tudo que ele ia passar, ele vai até o local onde a tortura vai começar, mas ele vai louvando ao nome de Deus. Você pode passar por lutas e enfrentar experiências terríveis com essas lutas, ou você pode passar pelas mesmas lutas e enfrentar experiências maravilhosas e viver experiências maravilhosas. Mas como, pastor? Se a luta continua sendo a mesma, você pode passar por essa luta murmurando e sozinho, ou você pode passar por essa mesma luta louvando a Deus e tendo a certeza que Ele é contigo, que Ele está ao teu lado, e no final, você ainda vai dizer o que nós lemos aqui no Salmo 150. No final você ainda vai dizer isso, versículo de número 2: louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. No final você ainda vai poder dizer: eu louvo ao nome dele, porque os seus atos poderosos foram manifestos em minha vida. Eu louvo ao nome dele, e a sua obra grande e excelente tem se cumprido em minha vida e na vida dos meus familiares. Eu quero declarar isso antes de terminar. Deus tem uma obra maravilhosa neste lugar. Deus tem uma obra maravilhosa e excelente com os teus familiares. Deus tem uma obra maravilhosa e excelente em sua vida. Dê liberdade e deixa Deus agir em teu favor. Por isso, louvai ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Se você pode, se coloque em pé, e em pé louve ao nome do Senhor com as tuas palmas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que é legal? E quando a gente lê o livro de Salmos, todos os livros dos Salmos, a gente vê versículos como esse aqui que eu vou ler para você, ó. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Como é que alguém pode olhar e dizer assim: que louvor maravilhoso, né? Deus quebra o queixo dos meus inimigos, quebra os dentes dos que se levantam contra mim. Aí a gente continua lendo os Salmos,
diz assim: destruirás aqueles que proferem a mentira. Aí a gente continua lendo o livro dos Salmos, e tem outro versículo que vai dizer assim: envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos serão envergonhados. Eita Deus! Tem hora que a gente deixa a emoção falar mais alto. E a gente quer cantar, porque não é louvor, a gente quer cantar. Dizendo: a roda vai girar, quem me vê embaixo vai me ver em cima, e eu vou pisar na cabeça dos meus adversários. Não se esqueça que a sua luta não é contra a carne, não é contra sangue. Se a roda girar e Deus te colocar lá em cima, você tem que descer para levantar aquele que está caído. Agora é interessante que a gente vai lendo os Salmos e a gente vai lendo versículos assim, né? Quebra os dentes dos meus inimigos, quebra o queixo dos meus agressores, envergonha aqueles que tentam me envergonhar. Mas no final, a convocação é: louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Libere palavras que louvem e engrandeçam o nome do Senhor. Talvez na vida você já tenha tido vontade, como o salmista, de quebrar o queixo dos teus inimigos. Talvez na vida você já tenha tido esse desejo de ver alguém que pisou em você ser envergonhado, ser humilhado. Talvez na vida você já desejou que alguém perecesse, porque aquele alguém se levantou contra ti. Mas amado, para pensar. Talvez você já tenha se entristecido muitas vezes com alguém, e por isso houve esses sentimentos. Mas quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo? Quantas vezes nós fizemos algo que deixou o coração de Deus chateado e magoado conosco? E ao invés de pesar a mão com fogo para destruir, ao invés de acabar com você, ao invés de te mandar para o inferno, Jesus, Ele sobe ao Monte das Oliveiras cantando um hino, para mudar a nossa história. Ele quer mudar histórias hoje. Eu creio que Ele quer mudar vidas hoje. Mas você precisa ter uma atitude diferente. Ou você deixa a sua emoção falar mais alto e sai daqui dizendo: eu vou orar, Deus vai quebrar mesmo dentro dos meus inimigos. Ou você sai daqui dizendo: eu não vou mais murmurar, eu não vou ficar questionando. Eu posso até enfrentar dias maus. Nessa pandemia, quantas notícias ruins a gente ouviu. Pessoas que nós amamos, familiares. Quantas coisas ruins têm acontecido. Você tem uma opção: deixar 2020 acabar como um ano de fracasso total, ou você pode, mesmo diante de um ano onde a gente viveu um grande deserto, você pode dizer: eu passo pelo deserto louvando a Deus, porque eu sei que Ele tem uma terra prometida para mim, eu sei que Ele tem o melhor para mim. E ainda que o melhor não aconteça nesta terra, eu sei que Deus é Deus, e Ele não falha na sua santa palavra. Pastor, eu não quero mais murmurar, não quero mais ser mais um blasfemador, mais um questionador. O que eu tenho que fazer? Apresenta o verdadeiro louvor. E o verdadeiro louvor não é simplesmente um louvor com instrumentos, com harpa, com violão. O verdadeiro louvor é aquele que vem do coração. Talvez você toque até desafinado, talvez você cante e não alcance os tons, mas não tem problema. Se vem do coração, Deus está recebendo o parol na sua vida. Pastor, eu não tenho um talento para dar como os músicos, como os levitas, mas eu posso entregar algo que é bem melhor do que um violão, do que um teclado, do que uma harpa. Eu posso entregar o meu coração a Ele.
Se você ainda não entregou o seu coração a Jesus e ainda não declarou que Ele é o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador, eu quero te convidar a fazer isso agora. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus e viver uma vida de louvor para a glória dEle. Eu quero voltar para a casa do Pai, me arrepender dos meus pecados e nunca mais viver no caminho do erro como eu vivia. Eu quero sair daqui como uma nova criatura. Você que quer entregar a vida a Jesus, ou você que quer voltar para casa, para os caminhos do Pai, sem medo, sem vergonha, junto com a minha mão, levanta sua mão bem alto que eu quero orar por você. Pastor, eu quero, isso, levanta a mão bem alto. E você que levantou a mão, sai do seu lugar, vem aqui na frente em nome de Jesus. Fica aqui que a gente vai orar pelo Senhor. Pastor, eu sei que esse convite que eu vou fazer é difícil. É difícil. Talvez ninguém tenha coragem de vir à frente, mas mesmo assim eu vou fazer. Pastor, eu sou cristão, eu frequento a igreja, sou batizado nas águas, mas eu não consigo ter essa vida de louvor, de adoração, porque de vez em quando eu me pego murmurando, eu me pego questionando, eu me pego me lamentando de alguma coisa, me perguntando por que disso, por que daquilo. E depois dessa palavra, aliás, você já sabia que esse não é o caminho certo. Essa palavra veio só para te dar mais uma confirmação. E você não quer sair daqui como um murmurador, como um questionador. Você quer sair daqui como um adorador. Como um adorador. Talvez alguém diga assim: pastor, é que eu tenho enfrentado tantas lutas que eu mal tenho força para louvar. Deus vai te dar força agora. Se você está entendendo o que eu estou dizendo, e você é essa pessoa que quer sair daqui hoje transformada, eu quero orar por você também. Sai do seu lugar e vem até aqui à frente. Isso. Eu sei que é difícil assumir, mas fique em paz. Você não está sendo envergonhado, nem exposto. Você simplesmente está dizendo: eu quero ser transformado. O senhor é japonês? Descendente de japonês? Eu fico tão feliz quando eu vejo um japonês, um descendente de japonês se entregando a Jesus, sabia? Acompanha pelo YouTube. Aí, Leandro, olha os frutos aí. Glória a Deus, glória a Deus. Seja bem-vindo. No final da reunião, pastor João, dá um livro para ele no Paráclitos. Qual que é o nome do senhor? Silvio? A igreja estende as mãos em direção a cada vida que aqui está à frente. Você que está aqui à frente, leva a mão à altura do coração. Se quiser se ajoelhar, eu vou ter que me ajoelhar também. Então, se você pode se ajoelhar, se ajoelha. Feche os teus olhos, toda a igreja, e declara comigo bem alto e bem forte, dizendo assim: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua voz, eu aprendi com a tua palavra, e eu quero sair daqui hoje como um verdadeiro adorador, porque esta é a tua vontade. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, transforma a minha vida, e é por isso que eu me rendo completamente ao Senhor e entrego o meu coração a Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e do Cordeiro e me ajude a ser um adorador por excelência, em nome de Jesus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Continue com os olhos fechados. Pai, nós te louvamos e te engrandecemos aqui neste lugar. Obrigado pela palavra que veio ao nosso coração. Obrigado pela vida do teu filho, meu Deus, que se rende aos teus pés e declara publicamente que Jesus é o Senhor. Obrigado por cada vida, meu Pai, que ouviu a palavra, compreendeu e está tomando uma atitude de fé, dizendo: eu quero viver uma mudança.
Eu quero sair daqui não como um questionador, não como um murmurador, mas eu quero sair daqui como um adorador por excelência. Pai, abençoe cada um que aqui está presente, porque nós queremos entregar o nosso melhor a Ti. Nós queremos entregar o nosso coração a Ti. Nós entregamos a nossa vida completamente ao Senhor. Transforma-nos como um verdadeiro adorador, um adorador por excelência. Eu quero ser.